dia, queridos irmãos, irmãs, amigos da nossa casa. Que Jesus esteja em nossos corações e possamos cultivá-lo. Uma alegria muito grande nesta manhã, iniciarmos a quarta sessão comemorativa do aniversário da nossa casa. O mês de agosto é um mês que nós dedicamos à gratidão a todos aqueles que, desde o início, se empenharam para que esta casa existisse e para que a doutrina espírita e o evangelho fossem divulgados. Então eu peço permissão, antes de dar a palavra ao jovem Pedro Goulart, para nós lembrarmos, apesar de estar também lá no painel, Natalino Nunes Vieira, Oswaldino Gamboa, Afonso Pereira da Silva, Iaro de Castro, Wagner Dias de Barbosa, Honório de Souza, Geraldo Ozedo, Braulio Dias Batista, Eupídio de Lima, Sebastião Pereira Assunção e João Gomes de Miranda. Esses foram os 11 pioneiros que iniciaram todo o trabalho aqui no antigo distrito de Barra Mansa, né? Santo Antônio de Volta Redonda. Então que Jesus os ampare. Continuam eles todos trabalhando, viu? Só para que a gente fique tranquilo. Eles são trabalhadores. E nós somos os continuadores. Então homenageamos neste momento a todos os continuadores, todos que deram seguimento a este grande objetivo que era criar uma casa espírita nessas instâncias. Então vamos iniciar a nossa sessão de hoje, nossa reunião, dando a palavra ao Pedro Goulart, que é jovem da Paulo de Tarso, que vai ler para nós a página inicial. Bom dia a todos. Hoje, para a nossa reflexão, temos a lição de número 173, do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, intitulada Zelo do Bem. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zeloso do bem? Pedro 3.13. Temer os que praticam o mal é demonstrar que o bem ainda não se nos radicou na alma convenientemente. A interrogação de Pedro reveste-se de enorme sentido. Se existe sólido propósito do bem nos seus caminhos, se és cuidadoso em suas práticas, quem mobilizará tamanho poder para anular as edificações de Deus? O problema reside, entretanto, na necessidade de entendimento. Somos ainda incapazes de examinar todos os aspectos de uma questão, todos os contornos de uma paisagem. O que hoje nos parece a felicidade real pode ser cruel e desengano. Nossos desejos humanos modificam-se aos jorros purificadores da fonte evolutiva. Urge, pois, afeiçoarmos-nos à lei divina, refletir-lhe os princípios sagrados e submetermos aos superiores desígnios, trabalhando incessantemente para o bem, onde estivermos. Os melindres pessoais, as falsas necessidades, os preconceitos cristalizados, operam muitas vezes a cegueira do espírito. Procedem daí imensos desastres para todos os que guardam a intenção de fazer o bem, dando ouvidos, porém, ao personalismo inferior. Quem cultiva a obediência ao Pai no coração sabe encontrar as oportunidades de construir com seu amor. O que alcançam, portanto, a compreensão legítima, não podem temer o mal. Nunca se perdem na secura da exigência, nem nos desvios do sentimentalismo. Para essas almas, que encontram no íntimo de si próprias o prazer sem indagar, os insucessos, as provas, as enfermidades e os obstáculos são simplesmente novas decisões das forças divinas, relativamente à tarefa que lhe dizem respeito, destinadas a conduzi-las para a vida maior. Emmanuel. Convidamos agora os jovens da Mocidade Espírita Paulo de Tarso a fazer uma homenagem à nossa casa. Hoje vamos escutar uma mensagem de esperança e fé através da música
porque a música também é o evangelho vivo. Luiz e violão. Violão não, violino. Então vamos prosseguir. Vai, Henrique, por favor. Disse Jesus: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus capítulo 18, versículo 20. Ok, podemos prosseguir. A música fica para o final, então. Peraí, acabou de chegar. A música é a nossa forma de celebrar e agradecer por tudo que essa casa representa na vida de cada um de nós. Vamos abrir a nossa sessão com a nossa oração. Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre amado, nesta manhã estamos aqui reunidos em vosso nome para divulgar, aprender e fortalecer a vivência no Evangelho de Jesus. Que tu possa, Senhor, iluminar a todos os presentes, a nossa irmã Dalva, filha desta tua casa, para que nesta manhã possamos ter em nossos corações a mensagem do amor, da justiça, exaltada para todos nós. Em teu nome, Jesus, oferecemos esta sessão a todos os trabalhadores da tua seara, em todas as tarefas, que todos possam compreender a grandeza do teu Evangelho, o quanto é significativo e indispensável para as nossas vidas. Assim, Mestre amado, Francisco de Paula Vitor, mentor espiritual desta casa,
damos por aberto, em nome de Deus, nosso Pai, a sessão comemorativa aos 80 anos desta Associação Espírita. Graças a Deus. Nossa irmã Dalva, funciona, né? Nossa irmã Dalva, a gente pode chamar de Dalvinha, né? Porque a Dalva é tão da casa que é Dalvinha para nós, né? Mas Dalva Silva Souza, como prata da casa, foi também participante da Mocidade Espírita Paulo de Tarso. Isso é importante para os nossos jovens que aqui estão e as famílias verem que o trabalho se continua. E olha o resultado. Cá estamos, né? Os antigos jovens da casa, hoje adultos trabalhadores. Então a nossa Dalvinha é um grande exemplo disso também. Mas nossa irmã Dalva é formada em letras, filosofia, letras. Ela é escritora, conferencista espírita e articulista da revista Reformador, da Federação Espírita Brasileira, da revista do Conselho Espírita Internacional, revista espírita, da revista Ascenda, que é da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, além de colaborar com várias outras revistas e jornais espíritas brasileiros. Atualmente, nossa irmã Dalva é vice-presidente da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Então, vamos passar a palavra à nossa irmã, com muito carinho, da expectativa do reencontro, depois de algum tempo em nossa casa. Que Jesus a abençoe no seu tema, mediunidade, resistência e procrastinação. Gente, uma grande alegria estar aqui. Muita paz a todos, amigos, amigas, companheiros das jornadas primeiras, como a Vera falou, nessa mesa aqui tem resultados da Mocidade Paulo de Tarso. Chegamos a essa casa pelas mãos do meu pai, Sebastião Melquiades Silva, e trouxe os 5 filhos para a evangelização. E da evangelização passamos para a mocidade, e da mocidade para o trabalho. E não posso deixar de prestar, assim, um agradecimento muito especial. A nossa gratidão a esses que nos antecederam, ela é imensa. Mas não posso deixar de mencionar um casal que aqui estava e que acolheu essa população jovem, né? Que é o nosso amigo, que certamente está aqui presente, o senhor Vena de Macho Mascarenhas, e a sua esposa, Dona Yolanda. Casal que era o exemplo, era o modelo, era o orientador, era todo o carinho que essa casa nos oferecia. E a gente tem sempre muita alegria de lembrar esses tempos, porque aqui formamos essa base de conhecimentos do Espiritismo e também os primeiros passos que demos no setor de ação mediúnica foram dados nesta casa. Nossa transferência para o Espírito Santo já aconteceu na nossa fase adulta, já com família formada, e lá no Espírito Santo a gente pôde dar continuidade a essa tarefa de participação na divulgação do Espiritismo. Estamos lá até hoje com braços abertos a todos aqueles que queiram nos visitar. A Federação Espírita do Estado do Espírito Santo fica lá na Ilha de Santa Maria, na capital, Vitória. E sempre será uma alegria receber companheiros de toda parte. Então, hoje é uma festividade especial, 80 anos desta casa, e nós podemos ter a certeza de todo o trabalho desenvolvido aqui, de seus frutos, e que isso haverá de dar continuidade aos jovens que estiveram aqui presentes, nos auxiliaram de maneira extraordinária com a leitura preparatória, a pequena participação na leitura de trechos significativos da mensagem de Jesus, também
também a apresentação musical. Leon Denis conta no livro Espiritismo da Arte que antes de pronunciar suas conferências, ele fazia questão de ir aos teatros onde havia apresentações de músicas clássicas, de músicas suaves, de músicas de elevação, e isso aprimorava e sutilizava as suas vibrações para que ele recebesse toda a inspiração de mais alto. Olha que coisa linda que nós recebemos aqui, essa possibilidade. A gente não precisa ir para os teatros, né? Nós temos os artistas nas nossas casas, podemos aproveitar esse manancial de incentivo de maneira tão significativa para entrarmos em contato com a equipe espiritual que está presente. Temos certeza disso. Francisco de Paula Vitor, o patrono da casa, é um espírito operoso que desenvolve trabalhos e campanhas em toda parte, e nós temos a alegria de participar de uma das campanhas promovidas por ele lá em Vitória. A gente tem campanhas que são inspiradas por Francisco de Paula Vitor lá na nossa capital do Espírito Santo. Então vejam como que o movimento está interligado, como nós temos essa presença espiritual nos inspirando a todo tempo. E o nosso tema de hoje, ele vai nos oportunizar reflexões preciosas acerca da mediunidade. Lembrando sempre que a mediunidade, ela não é uma criação, uma invenção, uma proposição do espiritismo. A mediunidade é um atributo humano. E como atributo humano, a expressão dessa capacidade de perceber a realidade espiritual que define a mediunidade, segundo Allan Kardec, sempre se apresentou no mundo. Os fenômenos estão registrados nos livros sagrados de todas as religiões. Quem se der a esse trabalho de pesquisar diferentes religiões, poderá encontrar relatos da manifestação dos espíritos em todos os tempos. Mas o que nós devemos realmente hoje perceber é que o espiritismo, a doutrina espírita codificada por Allan Kardec e apresentada ao mundo em 1857, ela traz conhecimentos fundamentais para que nós possamos compreender esse atributo humano que é a mediunidade. E nós vamos falar aqui de duas atitudes que, embora sejam não desejadas, resistência e procrastinação referentes à mediunidade, não são atitudes desejadas, mas estão presentes no nosso contexto, muito presentes. Exatamente por isso que o tema vai nos oportunizar uma reflexão até acerca da nossa própria reação a essa possibilidade que existe em todos nós. Nós gostaríamos de começar essa conversa com uma fala de Emmanuel. Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, ele escreveu um livro que é muito necessário nos nossos estudos, intitulado Seara dos Médiuns. No capítulo 12, ele diz assim: não é a mediunidade que te distingue, mas o que fazes dela. Essa frase é muito significativa. Quando nós olhamos o sentido da frase, não é a mediunidade que te distingue. Quer dizer, que distinguir tem a ver com diferenciar. Não é o fato de você ser portador de algum tipo de evidência da mediunidade que vai fazer com que você seja distinto de qualquer outro. Também esse vocábulo distinguir, que gerou o substantivo distinção, tem uma conotação interessante, porque distinção tem a ver também com honradez, tem a ver também com um diferencial em termos de caráter. Quer dizer, você pode ser distinto por uma diferença significativa
dos demais, mas você também pode ser categorizado como distinto porque você é digno, porque você tem um bom caráter. Então, quando Emmanuel usa uma palavra, a gente não deve achar que é uma palavra qualquer, a palavra está ajustada ao contexto. Então, não é o fato de ser portador da ocorrência de algum fenômeno que vai tornar você uma pessoa honrada, vai fazer você diferente dos demais. Mas o que você faz com isso? Qual é a sua ação, a sua realização a partir disso? Então, essa é a conversa de hoje, né? Nós esperamos poder tornar esse assunto mais claro para todos nós, porque nos envolve a todos, uma vez que na definição de mediunidade, essa definição ampla e geral, ela abarca a humanidade, que Kardec categoriza como a capacidade de perceber, num grau qualquer, a existência do mundo espiritual e essas relações do mundo espiritual, os espíritos. Os espíritos são seres inteligentes não corporificados. Espíritos corporificados somos nós, os encarnados. Estamos aqui nesse cenário, na nossa caminhada pedagógica de aprendizado. Nenhuma encarnação se dá sem um plano, sem uma preparação, sem que haja do mundo espiritual toda uma intervenção para que aquela experiência seja a mais adequada possível, a mais, vamos dizer, eficiente em termos de dar ao espírito a sua condição de superar o seu nível evolutivo e avançar. Não tem sentido entrar pela porta da encarnação e sair do mesmo jeito que entrou. Cada encarnação tem que significar um avanço. Então, quando Kardec define assim, a capacidade de perceber num grau qualquer, todos nós percebemos, porque somos espíritos. O fato de sermos espíritos nos libera esporadicamente, e muitas vezes com mais constância do que muita gente desejaria, desse equipamento biológico que é o corpo físico. E nesses momentos de emancipação, nós percebemos a realidade do mundo espiritual. Nós percebemos os espíritos. Nós recebemos deles inspirações, impulsões. Tanto que na questão 459, que todo mundo sabe de cor, Kardec pergunta se os espíritos influenciam nossos pensamentos e os espíritos respondem que muito mais do que suponde. De ordinário, são eles que vos dirigem. Gente, se eles nos dirigem, nós somos intermediários de uma impulsão que não vem do nosso mundo interior. Está vindo de uma inteligência que não está visível aos nossos sentidos físicos, mas que tem interferência na nossa vida. Então, esse é um ponto delicado, porque a sutileza dessa influência muitas vezes não torna claro para nós que estamos sendo médiums, que estamos sendo intermediários. E médium é isso, é um intermediário. Agora, é claro que nós precisamos entender que, se no programa da encarnação se inclui uma tarefa específica, esse cidadão vai nascer com equipamento biológico especificamente preparado para a manifestação. Esses são os chamados médiuns ostensivos. Então, os médiuns ostensivos, eles vão ter manifestações dessa ocorrência que nós hoje denominamos transe na obra básica, que é a obra codificada por Allan Kardec. Kardec utilizava a palavra crise, porque não existia ainda o conceito de transe, que foi um conceito posterior. Mas para que a ocorrência do fenômeno se dê, há um estado intermediário que todo humano pode entrar dele, que é um estado alterado de consciência, denominado hoje em dia com mais propriedade transe, e o transe
ser anímico, quanto pode ser mediúnico. Então, todo mundo que já estudou mediunidade tem esta noção muito clara. E, na verdade, como a presença dos espíritos em nossa vida é tão intensa, é difícil você dizer o que é anímico e o que é mediúnico. Geralmente, o vocábulo medianímico define melhor. Porque um pouco mediúnico, um pouco anímico. Quanto de anímico, quanto de mediúnico. Aí é a situação do estudo que é necessário se fazer. Mas por que estamos dando esta volta para considerar o tema resistência e procrastinação? O que é resistência? A resistência é quando o indivíduo se nega a acolher a ideia de que ele é um intermediário. E isso pode acontecer de várias maneiras, não é? Então, há uma interpretação diferenciada da ocorrência, a pessoa não acolhe a ideia de que há espíritos e de que ela possa ser um instrumento de um espírito, ela nega essa possibilidade. Então, isso é a resistência, a pessoa resiste à concepção de ser medianeiro. E quando isso acontece, não vai retirar da pessoa que tem a possibilidade do transe essa possibilidade. O grande problema é que a predisposição para o transe é inata, é algo preparado durante a gestação do corpo. Então aquele corpo nasce para isto, e se a pessoa rejeita, a predisposição se mantém e pode adquirir caráter patológico. Esse é um grande problema. A nossa medicina ainda não identifica muito bem o que é um transe com possibilidades da ocorrência mediúnica, o que é um transe que realmente pode existir no campo dos desequilíbrios da patologia. Não há essa distinção. Eu costumo brincar com as pessoas que, se eu não estivesse nessa casa desde cedo, provavelmente seria uma pessoa inviável, com capacidade de gerir a minha própria existência, porque o diagnóstico teria me colocado na dependência de medicamentos. A predisposição de transe que eu trouxe nessa encarnação, ela simula a morte quando ocorre. Então, é uma situação precária, né? E não poucas pessoas foram enterradas vivas por conta disso, né? Hoje em dia, acredito que não, porque hoje em dia a medicina já avançou ao ponto de manobras de ressuscitação e tudo, que previne ocorrências desse tipo. No ano passado, a gente lembra o caso famoso de Lázaro. Lázaro foi, inclusive, sepultado, estava 4 dias já dentro de um sepulcro, que se fosse enterrado ele teria morrido de fato, né? Mas o sepulcro era escavado na pedra e fechado com a pedra, não impedia que houvesse ar ali dentro, ele não morreu e Jesus o retirou do transe, quando chamou por ele e indicou que ele saísse daquele estado. O magnetismo tem essa propriedade de tirar o indivíduo do transe, quando ele entra nesses transes difíceis. E são muitas as modalidades de transe que reproduzem patologias. Não é que não existam as patologias, elas existem, mas o transe mostra uma aparência semelhante a uma patologia. E quando não há a identificação, a pessoa passa a ser tratada como doente quando ela efetivamente não é uma pessoa doente, ela é uma pessoa preparada especialmente para uma atividade que pode ser encaminhada sem nenhum tipo de problema. O que aconteceu comigo, graças a Deus, né, Vera? Porque quando a ocorrência do transe iniciou, eu tinha 13 anos, e essa ocorrência já me pegou na mocidade Paulo de Tarso. Então, e a minha família, identificada com o espiritismo,
claro, consultou médicos, os médicos pediram que eu observasse, porque fase de transição, adolescência, pode ser alguma coisa passageira, e, de fato, a continuidade da participação no ambiente espírita me colocou em conexão com os mentores que indicaram tarefas. Eu não precisei, inclusive, ir para a mesa mediúnica. A minha primeira utilização do transe foi canalizada para estudos. Isso que eu acho mais interessante. Tem gente que resiste porque não tem para a mesa mediúnica, tem medo, tem dificuldade com isto. Quer dizer, não é o caso de todos os médiuns. São casos e casos, cada caso é um caso. A ocorrência do meu transe foi direcionada para a preparação de estudos e palestras. Eu comecei a fazer palestras nesta casa aos 18 anos. A primeira vez eu não consegui falar quase nada. Já fiquem tranquilos, os que tremem, eu tremia tanto que não podia segurar o papel. E eu custei a vencer essa inibição, porque o desafio primeiro que me foi dado foi coordenar um grupo e fazer palestras. Esse desafio que é dado já é plano espiritual, do plano espiritual, da tarefa que você tem que cumprir. Se você resiste e rejeita, você tem liberdade de fazer. Nenhum espírito vai te obrigar a fazer o que você não queira fazer. Mas tenha a certeza disso, se você aceitar o desafio, a sua vida entra nos trilhos de uma normalidade possível dentro do seu quadro expiatório, que todos nós temos. Ninguém vai ficar livre das provas e expiações porque está na tarefa espírita. Vamos lembrar aqui um exemplo significativo. Chico Xavier, a mediunidade não impediu que ele tivesse problema com a vista, tivesse dores generalizadas, tivesse problemas de coração. São situações que estão ligadas à relação espírito-corpo e o projeto encarnatório. Sabe Deus porque um dia nós teremos condição de saber. O fato é que quando você aceita o desafio, a equipe espiritual se prepara para te dar o suporte. E eu posso dizer para vocês, gente, se tem alguma pessoa protegida nesse mundo, sou eu. A vida me colocou em situações, em condições, em desafios imensos, principalmente na coordenação de tarefas, porque eu estive na presidência da Federativa Estadual do Espírito Santo durante 4 mandatos, não consecutivos, mas 2. Na verdade, eu estive nas linhas de frente do movimento federativo do Espírito Santo por 19 anos consecutivos. E estou ainda lá, né? Porque a atual diretoria pediu essa colaboração. Toda vez que chega o desafio, a gente enfrenta, não é, Roberto? Então, se o desafio chegou, é porque você tem condições. Resistir não te protege. Então, o que é resistência? É essa dificuldade de achar que você está pronto e rejeitar de primeira o convite que é feito. Ah, quem sou eu? Ah, não tenho condições. Essa é a resistência. Por que resistimos? O primeiro dos motivos para essa resistência é medo de algo que desconhecemos. Quando se trata de conversar com os espíritos, por mais que nós leiamos toda a literatura que nos fala do mundo espiritual, para a pessoa encarnada não há uma percepção clara. Ainda que tenhamos a condição de evidência, de audiência, a pessoa que capta as aspirações, que psicografa, são várias as modalidades da mediunidade, mas nenhuma delas previne as
serenidade. Por que isso? Porque nós, quando nascemos e somos criados numa cultura como a brasileira, por exemplo, predominantemente estamos sob a égide do catolicismo ou das religiões reformadas. Predominantemente. O espiritismo, como movimento, ainda é minoria no cenário. É difícil, como Vera, como eu, desde criança, e no meu caso, meu pai se tornou espírita quando jovem, então era uma realidade diferenciada, que o espiritismo já fazia parte do contexto da família, mas isso não é muito comum. Por quê? Porque o espiritismo, numericamente, é uma estatística baixa ainda no cenário social. Então, o que acontece? Para nós, eu, por exemplo, depois da formação familiar, na formação acadêmica, eu fui aluna do Colégio Nossa Senhora do Rosário. A influência católica total. Eu lembro uma vez a madre superiora falou assim para o pessoal: olha, quem não for católico não precisa mais assistir a missa antes do recreio. Porque, gente, antes do recreio tinha missa. E a gente já estava, né, com o estômago lá colando nas costas, aí tinha missa antes do recreio. No mês de maio, né? A Rosa, minha amiga de Rosário, minha amiga que está me hospedando com muito carinho, ela se lembra que fomos parceiras nessa época. Uma vez a Mari falou: quem não for católico não precisa. Eu sabia que tinha mais gente não católica, mas só eu fiquei no pátio. As pessoas não. Que risco, né? Que risco. E a Amada ficou muito surpresa, porque eu só tirava 10 em religião. Mas eu era esperta. O padre ensinava, eu ouvia. As meninas não prestavam atenção. Quando ele perguntava, eu dizia o que ele tinha ensinado. Eu não dizia o que eu achava. Ele me dava 10. Né? Aí a Amada: como assim você não é católica, você só tira 10 em religião? A minha irmã que estudava no meu colégio falou assim: nossa, está lá no quadro de honra a Dalva. Que vergonha! Talvez. Mas é o seguinte, a madre ficou surpresa com você, que ela devia saber que você foi madre também em outras encarnações. Falou: logo você? Provavelmente. Você tem um pouco de espiritólica. Então, se a madre fosse reencarnacionista, ela ia falar isso. Olha, e você na encarnação passada era freira, agora está aqui falando que é espírita, porque ela me chamou para entrevistar. Eu falei: não, eu sou espírita. E na gestão daquela madre, eu não assistia isso, eu ficava no pátio. E ela respeitou, eu fiquei feliz com essa ideia, que ela respeitou as outras pessoas que ficaram com medo de assumir, de repente depois não assumiram mais por outras questões. Mas são essas coisas que acontecem no nosso mundo, na nossa sociedade. Prevalece a visão do cristianismo pela teologia católica, pela teologia das igrejas reformadas. Quando você fala em espiritismo, essas pessoas são orientadas nas suas respectivas igrejas de que o espírita fala com o demônio. A identificação nessas igrejas, quem pode se manifestar? São os santos, os anjos, o Espírito Santo ou os demônios. Naturalmente, eles olham as nossas imperfeições e sabem que nós não estamos falando com os anjos. Então, acham que estamos falando com os demônios. E esta ideia afasta muita gente. Por incrível que possa parecer, a maioria dos participantes de casos espíritas veio da religião católica ou das religiões evangélicas. E nós sabemos que nesses universos católicos e evangélicos há mediunidade sendo praticada. Só que eles não têm os esclarecimentos que nós temos para a identificação do fenômeno. Não tem a metodologia, o André está lembrando. Eles não têm a metodologia que te garante a possibilidade de segurança na ação mediúnica. Então, por isso que nós queremos destacar a importância da prática mediúnica na casa espírita, para que a gente vença a resistência
Quando ficar patente que nós temos possibilidades mediúnicas, o caminho natural é buscar uma casa espírita, ligar-se aos grupos de estudos, primeiro para formar sua base de conhecimento de doutrina, depois os estudos específicos da mediunidade e a ação prática, que sempre começa por exercícios, e dentre os exercícios, fundamentalmente, exercícios de autoconhecimento. A única maneira de você distinguir o que é seu do que é sugerido é você se conhecer bem. Então, isso está presente na prática da mediunidade, segundo roteiros orientadores da Federação Espírita Brasileira. Então, se a pessoa faz esse caminho, aí eu estou aqui de testemunho. É um caminho que dá certo. Eu estou no final dessa trajetória, nessa encarnação. Eu digo final porque é o último trecho, né, gente? Porque assim, infância, adolescência, juventude, fase adulta, a fase, a terceira idade, para não dizer, né? Tem gente que fala melhor idade, na verdade, é a velhice. A velhice chega inexoravelmente para todos nós. E se essa trajetória foi feita sob a segurança da orientação que Allan Kardec nos dá, você chega ao final da trajetória com pique para trabalho. Isso que é mais interessante. Não é verdade? Então, você mantém um equilíbrio. Porque manter equilíbrio no mundo de provas e expiações não é fácil. O mundo de provas e expiações é um mundo cuja psicosfera é densa. É uma psicosfera cheia de irradiações que nascem das nossas questões não resolvidas. Essas irradiações, elas permeiam a psicosfera do ambiente que nós vivemos. Lembrando que psicosfera é um conceito de André Luiz Espírito, pela psicografia de Chico Xavier, que é uma analogia à atmosfera. A atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra. Psicosfera, a camada de energia própria do conjunto que produz essa energia. Se a gente conhece bem a humanidade, nós sabemos quais são as irradiações que permeiam o nosso mundo. Na casa espírita, que é um ambiente que se reúne de pessoas que estão mobilizadas pelo ideário superior de conhecer o cristianismo, de conhecer essa leitura nova que o Espiritismo traz, de fazer uma prática de benemerência, essa psicosfera aqui não é a mesma da rua, não é a mesma da sociedade. Estar aqui significa absorção de energia renovadora, que te estrutura e te equilibra para enfrentar os seus desafios. Ninguém vai tirar o desafio do seu caminho, porque o desafio é importante para a sua superação, para o seu crescimento. Nenhum aluno cujo professor fica só passando a mão na cabeça avança. O professor tem que exigir, o professor tem que cobrar. E nós somos alunos muito renitentes, muito rebeldes. Nós precisamos dos desafios. Então, assim, não vai acontecer de você ter um caminho de rosas, nunca. Não é trajetória de mundo de provas e expiações. Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aí você pensa assim: como venceu o mundo? Ele foi crucificado. Como venceu? Ele venceu o mundo, porque ele não se contaminou. Ele vivia um ambiente muito mais agressivo, muito mais embrutecido do que o nosso. Toda a trajetória dele foi de extrema fidelidade à mensagem que ele trouxe e ao Criador. Ele venceu o mundo. Vencer o mundo não é você ter status e ganhar dinheiro. Vencer o mundo é não se contaminar. É manter a sua linha de caráter e honestidade, não obstante todo mundo roubar, todo mundo faz assim, eu também faço. Não. Vencer o mundo é ser resistente a essa contaminação que o mundo faz. E para isso nós precisamos desse ambiente aqui. Nós precisamos dos desafios que a vida nos traz, nós precisamos do amparo que a espiritualidade nos oferece. Então, vencer a resistência significa assumir os desafios
Agora eu quero dizer uma outra coisa para vocês. Ir para o Espírito Santo me deu uma chance muito especial. Conheci no Espírito Santo um pesquisador espírita chamado Lamartine Palhano Júnior. Não sei se vocês tiveram informações, porque o nosso companheiro desencarnou no ano 2000. Mas ele deixou uma produção escrita à disposição, vários livros. Eu participei de muitos deles, porque os livros nasceram de experiências realizadas dentro da Federação Espírita do Estado, e o professor Lamartine Palhano era o diretor da área mediúnica, eu era assessora dele, e nós trabalhávamos em conjunto com objetivos não só de cultivo, mas também de pesquisa. Essa é uma parte um pouco deixada de lado, geralmente. Palhano dizia muito assim: a doutrina é ciência, filosofia e religião, é um tripé. Mas você já viu um tripé que um dos pés está manco, está curto? O tripé não se sustenta. Você precisa dos 3 pés em igualdade de condições. Aí ele dizia sempre: o pé da ciência está curto. Nós precisamos valorizar esse lado. Então o trabalho tinha esse viés. E aqueles que se interessarem, a maior parte da produção de Palhano da La Chatre, são coleções de livros que a gente teve a oportunidade de participar. Por exemplo, produzimos juntos o Passe, Magnetismo Curador, trabalho de parceria nosso. Ele escreveu Laudos Espíritas da Loucura. Eu escrevi Conflitos Conjugais, trabalhos nascidos de pesquisa mediúnica, para sondar causas espirituais das ocorrências terríveis. Às vezes, um casal em conflito, você pensa que o conflito é nascido dentro deles, e nasce dentro deles, mas tem um incentivo espiritual, tem uma presença espiritual complicadora no processo. Essas pesquisas resultaram em livros que estão disponíveis. E uma coisa que eu aprendi nessas pesquisas é o seguinte: você não precisa ter uma mediunidade como Chico Xavier, como Divaldo Franco, como Ivone Pereira, como Raul Teixeira. Graças a Deus, né, o Brasil foi muito abençoado com tantas pessoas que têm esse caráter de dedicação à causa espírita e uma ação mediúnica consistente, bem orientada. Então, o que eu aprendi lá nas pesquisas da Fundação Espírito Santense de Pesquisa Espírita é que você, juntando um grupo com potencialidades muitas vezes diminutas, aquela produção ela é ampliada e potencializada pelo conjunto. E aí a gente entende que Kardec falava assim, que a reunião é um feixe de varas, a reunião mediúnica é um feixe de varas. Você pega uma vara, você dobra, você quebra. Tenta quebrar um feixe. Então, se você pega um indivíduo isolado, os espíritos adversários, ainda temos muitos no mundo espiritual, eles podem influenciar, obsidiar, fascinar a pessoa sozinha, isolada, que não participa na equipe, mas o conjunto eles não conseguem fazer. Aí a complicação é maior. Então, o que acontece? Quando reunimos o grupo, cada potencial ali se amplia pelo conjunto, pela energia que esse conjunto gera e que permite a ação dos bons espíritos. Por isso que Jesus falava assim: onde estiverem 2 ou mais, eu estarei no meio deles. O que Jesus está dizendo? Tem que ter no mínimo 2. Um sozinho não realiza. A equipe mínima, 2 pessoas. E se entre essas 2 pessoas está a fraternidade, o respeito, ele está no meio e ele potencializa as 2 pessoas. Foi assim que ele conseguiu difundir o Evangelho. Pegou os 12 discípulos capacitados, dividiu 2 a 2, mandou que as duplas fossem, cada dupla tinha que trazer mais gente,
Quer dizer, quando você faz a análise matemática dessa ação, você vai ver que desses 12 viraram 72, desses 72 os 500 da Galileia. Foi assim que se propagou, mas começando da equipe mínima. Então, o que eu digo? A pessoa assim, tem gente que... Eu já ouvi pessoas falarem assim, não, eu sou igual a porta, eu não percebo nada. É porque nunca prestou atenção. Nunca prestou atenção. Todo mundo percebe num grau qualquer. E ainda que você efetivamente não tenha nenhum tipo de percepção, na ocorrência da reunião de grupo, esta pessoa que não está diretamente manifestando um fenômeno mediúnico, ela é o apoio, a segurança, a âncora do grupo, pela sua presença, pela irradiação que ela emite e que integra toda a equipe. Então, não tem desculpa. E, gente, eu sinto muito, viu? Tirei todo o argumento de vocês agora. Surgiu possibilidade, surgiu o convite, aceite o convite para participar. Não importa se você não é médium ostensivo, todos somos num grau qualquer. E foi muito interessante vivenciar essa experiência, porque cada um tem uma forma de transe muito específica no grupo. E o professor Palhano tinha muita segurança na promoção da reunião e também na avaliação dos resultados. Quando nós anotávamos os resultados da nossa percepção e depois iríamos checar no conjunto, o que um percebeu complementava o que o outro percebeu, e dentro daquele momento o quadro se configurava, mostrando a ocorrência espiritual. Um caso só que está no livro Alto dos Espíritos da Loucura, para vocês terem uma ideia. Nos procurou uma família que tinha um rapaz. O rapaz, ele estava manifestando desequilíbrios psiquiátricos. E, naturalmente, a família orientou para o tratamento psiquiátrico. O psiquiatra tinha medicado, mas nada produzia efeito. A família, então, pediu ajuda do grupo. Na ocorrência de benefício do rapaz, que o procedimento, a técnica está descrita nos livros, colocava-se o nome, o endereço e a idade da pessoa. O médium não tinha acesso a nenhuma informação. Todas as percepções recebidas configuraram o seguinte quadro: o rapaz está sob efeito de um inimigo do passado, e a presença desse espírito já alcançou tal sintonia com o pensamento desse rapaz que o espírito interfere na química e não deixa o medicamento fazer efeito. O medicamento prescrito está correto, mas o efeito não se dá por intervenção química operada na ação obsessora. Encaminhar o rapaz para o tratamento de desobsessão. O desfecho positivo foi que o encaminhamento não precisa nem a pessoa ir. O encaminhamento é do nome e endereço da pessoa para um grupo de desobsessão. Que os espíritos é que vão atuar, trazendo esse espírito à conversa, ao diálogo, na reunião, à orientação. O desfecho foi positivo. O medicamento passou a fazer efeito, a família entrou num momento de serenidade. Esse é um exemplo claríssimo. E no nosso grupo não tinha nenhum médium, não tinha ninguém com nada parecido com Chico Xavier, nada parecido com Divaldo. São potencialidades sutis, muito discretas, mas no conjunto se evidenciavam importantes. Por isso que nós não devemos nos negar à participação quando surgir a oportunidade. Eu não digo que você chega, eu sou médium, eu quero participar, estou me oferecendo para a reunião mediúnica. Não é assim que funciona. Você tem que se adaptar à instituição, frequentar a instituição,
estabelecer relações com a equipe espiritual da casa e se colocar disponível para os estudos necessários. Mesmo que você já tenha todo o conhecimento do mundo, faça o estudo que a casa indicar, porque no processo do estudo acontece a afinização para formar o feixe de varas. Formar feixe de varas não se improvisa, não realiza da noite para o dia juntando meia dúzia de pessoas. Não acontece. É preciso ter um tempo de convivência, de relação para que se consolide. Então veja as soluções que nós estamos trazendo aqui. Então, resistência é quando a gente nega a mediunidade, resiste, dá outra interpretação à mediunidade, ao fenômeno, e rejeita a possibilidade de se preparar para ela. A procrastinação é uma coisa muito sutil, mas também vai na mesma linha. O que é a procrastinação? Você já se convenceu a respeito do espiritismo, da existência dos espíritos, da ocorrência do fenômeno mediúnico. Você até aceita que você tem mediunidade, realmente, eu percebo isso, eu intuo aquilo, eu tenho sonhos, entre aspas, são percepções comuns a todos. Mas aí quando te chama, você fala assim, esse ano, não, eu vou deixar para o ano que vem. Ou então, eu vou esperar eu aposentar. Eu tenho primeiro que criar meus filhos. Eu tenho primeiro que me formar. Eu tenho primeiro que me aposentar, eu tenho primeiro que resolver minha vida. Isso é procrastinar. Você vai adiando. Só que você não sabe quanto tempo que você tem. Quem é que sabe? Todo mundo está com a passagem de volta no bolso, né? Passagem de retorno. A nossa página de origem, mundo espiritual. Viemos de lá, vamos voltar. E quando você chega, você já tem a passagem de volta. Para quando será que está marcado, hein? Né? Imagina. A gente queria que não tivesse nem passagem, né? Mas, eu sinto informar, tem um limite, tem prazo de validade. Então, a procrastinação, você vai adiando. E esse adiamento pode significar não realização do plano que estava traçado. Aí vai ser frustrante, de repente, chegar de volta ao mundo espiritual e você constatar que a essência da sua tarefa não se cumpriu, porque você adiou e, de repente, não teve mais a condição. Dentro da linguagem evangélica, tem uma fala de Jesus que eu acho que ilumina esse entendimento. Que Jesus diz assim, andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos alcancem. Quem anda em trevas não sabe para onde vai. Eu digo para vocês, às vezes, a escolha de procrastinar nos coloca na sombra de uma influência espiritual obsessiva. Quer dizer, a gente tinha a luz da oportunidade, a luz das circunstâncias favoráveis, mas a gente rejeitou. Não caminhamos enquanto tínhamos aquela condição. As sombras os alcançam. Sombras aí, metaforicamente, compreendidas como uma influência dos espíritos ainda pegados às coisas materiais, ainda distantes das realizações espirituais. Então, procrastinar é um adiamento? É possível? É. Liberdade, livre-arbítrio. Ninguém impõe nada. Nem que você assuma, nem que você faça isso aqui e agora. Você tem todo o direito de planejar a sua vida, de estabelecer o seu tempo, mas eu vou dizer para vocês, dá para fazer, dá para conciliar. Filhos, vida profissional, ação na tarefa mediúnica, dá para conciliar. Nesse período, criei 4 filhos, né? Trabalhei profissionalmente, me aposentei como professora do Instituto Federal de Educação e nunca deixei de participar. É claro que no período dessas ocorrências todas, a gente tem ação restrita ao tempo, mas na casa espírita, ninguém exige que você faça além do que você
forte. Eu costumo dizer que nós constituímos no movimento espírita uma coxa de retalhos. Cada um traz um pedacinho, um retalhinho. E alguém tem que costurar. Geralmente os diretores vão costurar essas doações, essas participações. Mas se você não traz o seu retalho, ele fica faltando. E esse retalhinho, ele é importante no conjunto. Se você puder planejar a organização desses retalhos, você faz aquelas coxas com desenhos, né? Com uma harmonização de cores. Mas se não puder, emenda um retalho no outro, que de qualquer jeito vai ficar uma peça que agasalha, uma peça que decora. O resultado é de bênção, o resultado é de conforto para todos nós que estamos envolvidos. Então, resistência e procrastinação, atitudes não desejáveis, mas que estão presentes. E quem coordena ações respeita o movimento de cada um. Mas eu digo para cada um, que cada um que puder aceitar o desafio, você está trabalhando em benefício da sua própria evolução espiritual. Fazendo pelo outro, estamos fazendo por nós. Essa é a realidade da vida, que a vida exige solidariedade em toda parte. Veja quanto assunto tem. A gente fica esmiuçando aqui, né, muitos assuntos e provavelmente muitas indagações surgem, mas nós sempre temos que pensar, considerar limitação de tempo. Então a gente quer fechar esse assunto falando das soluções. Soluções envolvem coisas que de repente são importantes para todo mundo, não só para quem tem potencialidade mediúnica ostensiva. Quais são as soluções apontadas quando no contexto existe muita resistência, muita procrastinação? Primeira solução, a solução é sempre individual, e é sempre um trabalho que você faz consigo mesmo. Primeira solução é você arranjar uma disciplina para incluir na sua agenda a preparação para essa tarefa. Só você pode fazer isto, sem esquecer que em nenhuma realização humana as coisas se resolvem sem disciplina. Para qualquer coisa que queiramos construir na vida, um programa disciplinado em que a gente otimize o tempo, a utilização do tempo que temos disponível. Segunda solução importante, não se esqueça do equilíbrio da saúde do corpo. Nosso corpo é feito de matéria densa, nosso corpo, para funcionar bem, ele exige cuidados. E esses cuidados nós deveríamos nos ocupar de providenciar. Para a saúde, você tem que ter equilíbrio de alimentação, um equilíbrio dos seus hábitos, a correção de alguns desvios nessa habitualidade de uso de certas coisas que não fazem bem à saúde e nós já sabemos que não fazem. Então, cuide da saúde do seu corpo. Essa saúde será importante para qualquer realização. Então, tudo que eu estou descrevendo aqui, essas soluções não são só para a questão mediúnica, de modo geral. Eu anotei aqui para não perder. Terceira solução: realizar preces diariamente. Os espíritos têm indicado essa necessidade. Diariamente. E quando você realizar suas preces, eu acredito que no contexto espírita, todos nós cultivamos bastante a oração, que você inclua uma solicitação a Deus, aos benfeitores, para que você tenha discernimento para definir suas possibilidades e que você tenha um amparo espiritual para a tarefa que te trouxe de volta a essa encarnação.
Gente, ninguém está no âmbito da instituição espírita hoje sem ter feito um contrato de trabalho nessa tarefa de divulgação da doutrina. Nós que renascemos no Brasil somos espíritos antigos de outras batalhas religiosas. Já estivemos em outras fileiras, já nos equivocamos muitas vezes. E aí os espíritos falam, agora você vai ser espírita. Vamos ver com todo o esclarecimento que a doutrina oferece, se as suas escolhas vão caminhar no sentido certo. Então, na oração diária, inclua essa solicitação. Que você tenha firmeza, coragem e saiba identificar as oportunidades, para que você não as perca. E relembre a importância desse compromisso mediúnico. É só a gente lembrar como que a consolação obtida através da mediunidade converteu tragédias familiares em projetos de benefício social. Quantas pessoas atendidas pelo Chico Xavier, por causa da trágica morte de familiares, principalmente filhos, se converteram em pessoas que beneficiaram a sociedade pela criação de instituições, pelas campanhas que realizaram. O quanto a mediunidade funciona cumprindo a promessa de Jesus de consolação e esperança. Viver no mundo de provas e expiações é um desafio cotidiano. A cada manhã nós levantamos com um novo tempo, uma nova oportunidade. Enquanto estivermos aqui, a chance de produzir é renovada a cada dia. E a nossa participação, essencialmente, vai nos conferir a condição de proteção necessária contra essas influências que estão em torno. Não é a mediunidade que te distingue, é o que fazes dela. Mediunidade é a capacidade de perceber num grau qualquer a influência dos espíritos. Todos temos essa capacidade num grau qualquer. Alguns a temos de modo mais ostensivo. Então, essa potencialidade aplicada no bem, dentro da instituição espírita bem orientada, é a garantia da nossa segurança, da nossa saúde, do cumprimento do projeto encarnatório, desta etapa que estamos vivendo. Não duvidem disso. Eu fecho com vocês lembrando uma contribuição poética da Maria Dolores. No caso, eu fui médium, psicografei esta mensagem com muito agradecimento e muita emoção. Essa mentora, amiga, se aproximou de mim nos trabalhos desta casa, nessa sala. Esse poema em particular foi psicografado já no Espírito Santo. Ela intitulou Chamamento. E ela faz o chamamento, é o mesmo que nós estamos fazendo aqui. Caminheiros da vida, viajantes do tempo, em que porto escondido hás de ancorar a nau perdida nos doces véus do esquecimento? Brilha a estrela mais alta, direcionando para o bem as multidões que sofrem. Aqui, acolá, mais além. Escuta, amigo, o pranto é bênção na jornada de reajuste. Não esmoreças perante a dor, ouve a voz que te fala no silêncio do teu recolhimento interior. Não ensurdeças no tumulto da vida. Oferece uma vida ao que chora, seja onde for. O mestre aguarda ainda, há tempo. Amanhã da oportunidade surge dourada e linda ao sol da esperança. Não duvides, trabalha. Ainda haverá para nós a terra prometida, o tempo da bonança. Associação Espírita Estudando Verdade. Parabéns pelos 80 anos. Parabéns a todos os trabalhadores, frequentadores
nossos alicerces, os baluartes que fundaram essa casa, que eles recebam o nosso abraço de gratidão e que muitos outros anos à frente venham para que essa mocidade que hoje chega esteja com nós aqui, nessa mesa mais à frente, trazendo os frutos da sua realização. Obrigada, Luiz Carlos, pelo convite. Que Jesus nos abençoe. Nós agradecemos o carinho, a mansidão, a dedicação, né? A delicadeza, que sempre foi marca da Dalvinha. Que Jesus continue a te abençoar. Nós convidamos a todos, apesar de que provavelmente todos já sabem, já viram, já ouviram, mas mesmo assim nós vamos reformular o convite, para que nós possamos aprender mais sobre a história da nossa associação, que está retratado no painel ao fundo do salão. Então, quando vierem a casa, eu cheguei mais cedo um pouquinho, para apreciar, para trocar ideia, para perguntar, para conversar. Ali nós temos todo o histórico em síntese, claro, né, da década de 40 até o ano de 2025. Então fica o convite para este conhecimento. E vamos pedir aos jovens que possam nos ajudar nesse momento, para aqueles irmãos que não receberam ainda o livro que está sendo distribuído como um brinde comemorativo dos 80 anos. É uma reedição do livro A Bandeira do Espiritismo, que foi tema, inclusive, da primeira palestra. Então, eu peço que os irmãos que não receberam este livro possam levantar a mão, se apresentar, para que os jovens possam fazer a entrega. Nós estamos sempre dizendo, quem já recebeu, apesar de querer 2 cópias, né? Mas vamos dar oportunidade para quem não recebeu, receber o seu livro. Os jovens já estão se movimentando e estão já trazendo os exemplares para que todos possam se deliciar com as informações, né? O livro nos traz a grande mensagem, que é o pilar do Espiritismo, que é o pilar do Evangelho, né? Que é a caridade. Muito interessante a obra. Então vamos aguardar só uns minutinhos. Quem está com a mão ao alto, os jovens estão vindo. Este é o 5º livro editado pela associação, no qual vocês poderão conhecer os demais. Nós agradecemos a Dalvinha pela sua aceitação ao convite para estar conosco, mas era muito significativo termos o retorno de uma jovem que foi infância aqui na Escola do Evangelho Emmanuel, depois na Paulo de Tarso e depois na sequência de todos os trabalhos que nossa casa já realizava naquela época, né? E continua firme realizando. Isso destaca a importância de nós continuadores, que acreditamos, que conhecemos, que estudamos o Evangelho e o Espiritismo, estamos firmes aí na continuidade, né? Mas agradecemos também, bem emocionados, os filhos dos pioneiros que estão aqui hoje presentes. Nós temos várias pessoas que são de famílias tradicionais da casa da década de 50, 60, 70, filhos do seu Bena, a família está aí, da dona Alvina, do seu, esqueci o nome do seu pai, Francisco, né? Inclusive o doutor André Luiz, que está aqui conosco hoje, que será o palestrante da semana que vem, para a qual todos estão convidados. Ele vai falar para nós sobre a reencarnação na Bíblia. É uma outra vertente interessante da gente saber, né? Agradecemos a todos os trabalhadores desta casa, mas antes deixa eu destacar a nossa irmã Maria Cecília Silva,
Cecília, levanta para que os novos te conheçam. Nossa irmã Cecília, trabalhadora desta casa por muitos anos, desde os seus primórdios. Ela é filha de Afonso Pereira da Silva, que vocês vão ver ao longo do quadro. É um dos pioneiros. Ele esteve desde o início. Então, quando Cecília nasceu, ela já nasceu sob essa égide, né? Da associação, essa bandeira. Então, Cecília, a sua presença entre nós é uma satisfação muito grande. Todos os demais. Então, nós agradecemos a todos os trabalhadores, a todos os amigos, por essa presença, aos jovens, ao Pedro, por sua participação. Escutou, né, Pedro? É o início. É a primeira vez, é a inauguração. A missão está iniciada. Não é para parar. Vamos continuar. Então, nós já anunciamos que semana que vem é a quinta palestra comemorativa com o nosso irmão André Luiz. E agradecidos estamos a todos que colaboram com a nossa casa. Acho que nós já podemos agradecer a Deus, né? Por essa manhã tão saudável, tão linda, com a presença de todos vocês. Senhor Jesus, Mestre amado, estamos com os nossos corações agradecidos por mais esta bênção do encontro fraterno desta manhã, com a lição que veio nos ensinar, nos relembrar os compromissos reencarnatórios. Vos agradecemos e suplicamos a vossa misericórdia, para que todos nós possamos nos manifestar a Ti pela união, pelo amor, pela humildade, para que o trabalho frutifique como os pioneiros o implantaram sob sua orientação. Obrigada, Jesus. Despeça-nos em paz, que Maria Santíssima possa nos acompanhar em harmonia, em amor, em muita luz. Graças a Deus.